Betsy, obrigado pelo seu testemunho. Gracias por tu testimonio. E esse último mês nós estamos reunidos com um grupo de pessoas que falam uma língua bonita, não é isso? Este último mes estamos reunidos con el grupo de personas que hablan una lengua muy, E que muy língua eles bonita. falam? ¿Qué lengua hablan? Espanhol é português, não é isso? Né? Estamos fazendo os cultos em conjunto. Estamos haciendo algo en conjunto É português e espanhol. entre portugués y español. E está sendo tão bom Y está siendo tan bueno que nós vamos manter durante esse restante que do queremos mês. mantener durante este mes E quem sabe setembro. y quizás en septiembre Amém? también. Está muito bom. Outra coisa, estamos reunidos aqui no santuário. Otra cosa, estamos reunidos aquí en el santuario E temos excelente música. y tenemos una excelente música. Nós temos aqui o nosso Efraim, Tenéis a mí, um homem que faz 10 coisas. un hombre que hace muchas cosas. E também temos o nosso Jason Tenemos a Jason también e a Helen, y a Helen, que já está falando português bem. que está hablando portugués bien también. Aliás, hoje a Helen vai fazer um cântico especial no culto em português. Incluso Helen va a cantar en el culto del portugués. Nós estamos convertendo a Helen para Estamos brasileira. convirtiendo a Helen al portugués. Vamos dar uma cidadania para você. Vamos a dar una ciudadanía a Helen. Mas o que está sendo tão... Ô, Lúcia, você não veio ainda, Lúcia? Lúcia, venir. Ai. Pode deixar a bolsa aí, que está muito pesada, né? Puedes dejar tu bolso ahí. Está muy pesado. Mas o que foi tão bom foi que eu me senti mais perto de vocês Pero no lo bueno nosso es que ministério espanhol. me siento más cercano a vosotros en el español. Tanto que eu quis hoje trazer essa palavra para De vocês. hecho, que vine aquí hoy para traer una palabra a ustedes. Mas ao invés de usarmos inglês, vamos usar português Pero en e vez de espanhol. usar inglés, vamos a usar portugués y español. É possível que para você que entende as duas línguas, Es posible que para ti que entienda las dos lenguas fique bastante repetido. se quede como muy repetitivo, Mas não há problema, pero no hay problema, porque vai ficar mais a fundo. porque se quedará como más profundo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia Me em gustaría que abrieras tu Biblia Mateus capítulo 4, en Mateo capítulo 4, a partir do versículo 18 a partir del versículo 18 até o 22. hasta el 22. O Efraim vai ler para nós em espanhol apenas, ok? Voy a leer en español, Mateus 4, 18 a 22. Mateo 4, del 18 al 22. E depois mantenha aberto, vê o primeiro deles, né? Não, filhote. 18 a 22, né? Pronto? ¿Listo? Pronto? Vamos ler. Leiam a palavra, assim sentados mesmo como estamos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, sígueme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto de Mateus. Mantenga su Biblia 4. abierta en este texto de Mateo E agora 4. vai para João, Y ahora vais a Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, do versículos 4 até o versículo 8. del versículo 4 hasta el versículo 8. Del 4 al 8, ahora. A Betsy já tem de quinta-feira, não é isso? ¿Listos? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se los concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así
que son mis discípulos. Podemos orar mais uma vez? Você ¿Podemos pode orar una vez más? Ore pedindo a bênção de Deus, Efraim, sobre esse momento. Gracias, Señor, te damos por estar aquí reunidos, Señor, por participar todos unidos. Vamos a escuchar tu palabra, Señor. Creo que tú tienes una palabra para nuestros corazones, Señor. Abra nuestros corazones en este momento, ministra-nos, Señor, y que vengamos a salir de aquí transformados y llenos de tu poder para dar frutos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Na sua Bíblia aberta agora, Mateus e João, né? Con su Biblia abierta ahora en Mateo y Juan, O primeiro texto que eu queria que nós víssemos é o texto de Mateus, capítulo 4. el primer texto que me gustaría hablar está en Mateo capítulo 4. Eu gostaria que você olhasse de novo o versículo 19. Y me gustaría que vieras otra vez el versículo 19. Já encontraram? Mateus 4, 19. ¿Habéis encontrado Mateo 4, 19? Nesse versículo nós temos um convite. En este versículo tenemos una invitación. Já viram aí? Há um convite. ¿Habéis visto? Hay una invitación. E esse convite está sendo feito por Jesus. Y esta invitación está siendo hecha por Jesús. Qual é o convite? Que ele ¿Cuál es la invitación que él está diciendo? Venham a mim. Vengan hacia mí. Jesus está fazendo um convite. Venham a mim. Jesús nos está invitando, vengan a mí. E ele está fazendo uma promessa. Y él está haciendo una promesa. Olhe no texto outra vez. Mirar otra vez al texto. Você já viu a promessa? Qual é? ¿Habéis visto la promesa cuál es? Que promessa é essa? ¿Qué promesa es esta? Vos farei pescadores. Os haré pescadores de hombre. Então, um convite, qual é o convite? Entonces, ¿cuál es la invitación? Venham a mim. Vengan a mí. E a promessa qual é? ¿Y la promesa cuál es? Jesus tem crédito conosco para cumprir as suas promessas? Jesús tiene crédito con nosotros para cumplir su promesa. O que ele promete, ele faz? Él promete y hace. Então, eu preciso ir a ele, Entonces necesito ir hasta él, aceitar o convite, aceptar la e invitación. a promessa que ele vai cumprir é o que? Ele Y la promesa que él va a cumplir es, vai me fazer um pescador. me va a hacer un pescador de Não hombre. sou eu que vou pescar. No será yo que Ele voy a vai me pescar. fazer um pescador. Él que me va a hacer un pescador. Estão comigo nisso aí? ¿Estáis conmigo? Tá bom. Antes disso, vamos parar aqui um pouquinho e olhar o contexto. Antes de esto vamos a detenernos y mirar el contexto. Quando Jesus veio com o seu ministério, Cuando Jesús vino con su ministerio, nós vimos da cantata aqui anunciando o nascimento de Jesus. vimos aquí en la cantata anunciando el nacimiento de Jesús. Quando ele veio, o sistema religioso estava baseado em sacrifício. Cuando él vino, el sistema religioso estaba basado en sacrificios. Quando alguém transgredia a lei de Deus, Cuando alguien transgredía la ley de Dios, precisava confessar e trazer um animal para ser sacrificado. necesitaba confesar y traer un animal para ser sacrificado. Para as pessoas mais pobres haviam, por exemplo, pombas ou cereais, porém a ideia é você pecou, você faz um sacrifício. Para las personas más pobres había como palomas, cereales, pero las personas traían para hacer un sacrificio. E você precisava também de um intermediário, Necesitaban también de un intermediario, um mediador. un mediador. E esse mediador intermediário era o sacerdote. Y este mediador era el sacerdote. Estão comigo aí? ¿Estáis conmigo? Então, toda vez que alguém pecava, Entonces, todas las veces que alguien pecaba, menti, mentí, por ejemplo, fui desonesto, fue o deshonesto, que eu tinha que fazer? ¿qué tenía que hacer? Confessava a Deus, né? Confesaba a Dios Trazia aquele oferta ao y sacerdote traía la ofrenda al sacerdote e ele orava para mim, y él oraba para mí, para que eu fosse perdoado. para que yo fuera perdonado. Tudo bem? ¿Hasta ahí bien? Mas como nós pecamos muito Pero todo o tempo, Como nosotros pecamos mucho todo el tiempo, uma vez por ano una vez al año havia uma festa de 10 dias, había una fiesta de 10 com días, muito jejum. con muchos ayunos. No calendário judeu é a época do ano novo judaico. En el calendario hebreo era el nuevo año hebreo. E no último dia En el último día é o dia da expiação. era el día de la expiación. É um jejum mais intenso. Era como un ayuno más intenso. Naquele dia, o intermediário, Y en aquel día el intermediador, o sacerdote, el sacerdote, tinha que ir ao templo, tenía que ir al templo, mas não era qualquer sacerdote. pero no era cualquier sacerdote, Era o sumo sacerdote. era el sumo sacerdote. E ele entrava no Santo dos Santos. Y él entraba al Santo de los Que Santos, às vezes cantamos, né? que a veces cantamos. Havia um véu que separava Había un velo que separaba o lugar santo el lugar santo do Santo dos Santos. del Santo de los E Santos. só ele podia entrar aí. Y solamente él podría entrar en este lugar. E ele trazia um cordeiro. Y él traía un cordero E ele fazia um sacrifício y hacía un sacrificio por toda a nação. por toda la nación E também por si mesmo. y también por sí mismo, Porque ele era humano. porque él era humano. Então era perdão para ele. Entonces e pra era nação perdón inteira. para él y para la nación. E tá.
esse lugar era tão santo Este lugar era tan santo que o sacerdote tinha como na sua orla da sua capa, ele tinha sinos, para que quando ele andasse fizesse barulho. él tenía como unos silbatos en su orla. E também no seu calcanhar, aqui no seu calcanhar, ele tinha uma cordinha. Y también en su tobillo tenía como una cuerda amarrada. Quando ele estava ali adorando e oferecendo sacrifício, Cuando él estaba allí adorando y ofreciendo sacrificio, aqueles sinos estavam fazendo barulho. los silbatos sonaban. Mas se parasse o barulho, Pero si paraban el silbato, el ruido, talvez ele tivesse morrido quizás él estuviera na muerto presença de Deus. en la presencia de Mas Dios. ninguém podia entrar. Pero nadie podría entrar. Então tinha que puxá-lo pela corda. Entonces tenían que como sacarlo a través de la cuerda. Então ele estava escondido por um véu. Entonces él estaba oculto por un velo Somente o intermediário podia entrar. y solamente el intermediador podría entrar. Agora Jesus entra nesse contexto. Ahora Jesús entra en este Ele contexto diz: venha a mim. y él dice, vengan a mí. O que ele estava dizendo, eu creio que tem duas implicações muito sérias aqui. Lo que Jesús quería decir tiene como dos implicaciones muy serias. A primeira era o seguinte: La primera era lo siguiente. o sacrifício que é feito pelo sacerdote anualmente no templo. El sacrificio que era hecho por el sacerdote anualmente en el templo, Ele é bom, mas ele não é completo. él es bueno, pero no es completo. Ele é apenas um ensaio do que está por vir. Era apenas un ensayo de lo que estaba por venir. Porque todos os anos ele tem que fazer a mesma coisa. Porque todos los años tenían que hacer la misma cosa. E outra vez. Y otra vez y otra vez. Não é suficiente. No era suficiente. Então agora Jesus vem e diz: Ahora Jesús viene y dice, venha a mim. vengan a mí, Que o seu problema do seu pecado, que su problema de tu pecado, da sua separação de Deus, en tu separación de Dios, vai estar resolvida será resuelta através da vida dele. a través de su vida. Porque ele é um sacrifício. Porque Él es un Se sacrificio. você puder, veja Hebreus capítulo 10. Se podéis mirar en Hebreos capítulo 10, Uma vez por todas. una vez por todas, Só sacrifício. uno solo sacrificio, Todo o tempo. por todo el É o tiempo, que Jesus vai oferecer. es lo que Jesús va a ofrecer. E ele vai oferecer o sacrifício na cruz. Y Él va a ofrecer el sacrificio en la cruz. Você se lembra que João o Batista, ¿Recordáis que Juan Bautista, ele quando viu Jesus passando, él cuando vio a Jesús pasando, falou para seus discípulos: dijo a sus discípulos, olha o Cordeiro de Deus mirad el Cordero de Dios que tira o pecado do mundo. que quita el pecado del mundo. Ele já havia entendido isso, certo? Se había enterado sobre esto. Agora, onde que Jesus foi sacrificado? Entonces, ¿dónde Jesús fue sacrificado? Na cruz. En la cruz. Agora, quando Jesus foi crucificado, Cuando Jesús fue sacrificado, aqui está a cruz de pé, não é isso? aquí está la cruz de pie. E os soldados colocaram umas escadas Los soldados pusieron unas e escaleras foram ali, seguraram Jesus y estuvieron ahí sujetando a e Jesús bateram os pregos nas suas mãos e seus pés. Isso é isso? Não. Como é que eles fizeram? ¿Cómo que ellos hicieron? Colocaram a cruz no chão. Ponieron la cruz por el suelo E aí colocaram Jesus. y después ponieron a Jesús. Então, pegaram a sua mão direita. Entonces cogieron su mano E derecha aí bateram os cravos. y ahí pusieron los clavos. Sua mão esquerda. En su mano izquierda E colocaram os cravos. y pusieron los clavos. Porque ali ele está sendo oferecido Porque allí estaba siendo ofrecido como sacrifício como sacrificio que tira o pecado do mundo. que quita el pecado del mundo. Deitado, Tumbado, Cordeiro de Deus. Cordero de Dios. Mas quando ele já estava pregado, Pero cuando él estaba ahí en la o cruz, que é que eles fizeram? ¿qué hicieron? Colocaram a cruz Pusieron la cruz de pé. de pie. Se você se lembra do filme A Paixão de Cristo, ¿Se recordáis de la película La Pasión de Cristo? eles deixam a cruz cair no buraco, né? Ellos dejan la cruz caer en un agujero. Quando a cruz cai no buraco, os cravos cortam a Cuando la de cruz Jesus. cae en el agujero, los clavos cortan las manos de Jesús. Agora Jesus está de pé. Pero ahora Jesús está de pie. Antes o Cordeiro de Deus. Antes el Cordero de Dios. Agora ele fazendo intercessão, Ahora la intersección al Padre. mediador Mediador entre nós. de nosotros. O intermediário único. El único intermediador. Aquele que faz ligação Aquel que hace comigo. Estão la comigo? conexión entre Dios y nosotros. Uma vez para sempre. Una vez para siempre. Ele está aí nos unindo com o Pai. Él nos está uniendo al Padre. E na hora que ele estava aí, Y en la hora que Él estaba ahí, entregando a sua vida entregando su vida como sacrifício, como sacrificio como intermediário. y como intermediador, O que aconteceu lá no templo, naquele véu? ¿qué pasó en el templo con el velo? Santos? Foi rasgado Se rompió. de baixo para cima. De abajo para arriba,
No, de cima de para arriba baixo. hacia abajo. Ou quem é que estava abrindo o caminho? ¿Quién estaba abriendo el camino? O próprio Jesus. El propio Jesús. Por isso que agora nós podemos dizer, o véu que separava Por eso ahora podemos decir, el velo que separaba não separa mais. no separa más. Então nos faz entrar. Entonces nos hacen entrar. Me entende? ¿Me entendéis? Tá? Nosso bom comportamento Nuestro buen comportamiento não pode nos colocar em paz com Deus. no nos ponen como en parte con Dios, en comunión con Dios. Nossos esforços Nuestros esfuerzos não podem perdoar nossos pecados. no pueden perdonar nuestros pecados. Nossas melhores ações Nuestras mejores não acciones podem transformar a nossa vida. no pueden transformar nuestras Só vidas. Jesus, Solamente Jesús, só o Cordeiro de solamente el Deus Cordero de é Dios que pode me reconciliar com o que Pai. me puede reconciliar al Padre. Só Jesus Solamente Jesús pode transformar a minha vida. puede transformar mi Você vida. pode dizer amém para isso? ¿Podéis decir amén por esto? Amém, não é isso? Que Amén. coisa tremenda. Es una cosa Uma tremenda. vez por todas. Una vez por Amém. todas. Graças. Obrigado, gente, por fazer isso, né? Gracias. Animem-se, tá bom? Que Animaros. bom. Tá. Então, esse é uma parte, né? Entonces, esto es una parte. Daqui a pouco o pastor Chris vai nos liderar com a Santa Ceia. Pastor Chris nos va a ministrar con la Santa Cena después. Não se equivoque. No se equivoquen. Comer do pão Comer del pan e beber do y cálice beber del cáliz não vai transformar você. no te transformará. Foi o sacrifício de Jesus, Fue el sacrificio de Jesús, pagando pelos nossos pecados, pagando por nuestros pecados, intercedendo junto ao Pai, intercediendo junto que al nos dá Padre, acesso que nos da acceso ao perdão. al perdón. Estão comigo? ¿Estáis conmigo? Isso é uma cerimônia Esto es una ceremonia para lembrar o que Ele fez. para recordar lo que Él Mas hizo. isso não vai fazer você Pero esto no hará, uma nova criatura. no te hará una nueva criatura. Só Jesus pode fazer. Solamente Jesús puede hacer esto. Mas há algo mais. Pero hay algo Eu más. creio que Ele nos chama Creo que Él nos llama não somente para nós sermos salvos, reconciliados com o Pai. no solamente para sernos salvos y reconciliados al Padre. Ele nos chama para nos dar uma razão de ser, Él nos llama para dar una razón de ser, propósito. un propósito. E nesse texto que nós lemos Y aqui, en este texto que nosotros estamos leyendo, no capítulo 4 de Mateus, versículo 19, del Mateo capítulo 4 al 19, ele faz uma promessa. Él nos hace una E promesa. essa promessa é o propósito de Deus para nós. Y esta promesa es el propósito de Dios para E nosotros. qual é a promessa que Ele faz para nós? ¿Cuál es esta promesa que Él nos hace a nosotros? Vos farei Os haré pescadores de homens. pescadores de hombres. Então, pessoas que vão trazer outros também ao Son- conhecimento de Cristo Son Jesus. personas que traerán también otras personas al conocimiento de Jesucristo. Então, alguém que vem a Jesus Entonces es alguien que viene a Jesús, vai trazer outros para Jesus. traerán otros a Jesús. Não respondam. No respondan, no contestan. Nos últimos 3 meses, quantas pessoas estão no reino dos céus porque você os trouxe a Jesus? ¿Cuántas personas están en el reino del cielo porque tú traíste a Não Jesús? diga nada. No necesitáis contestarme. E nos últimos 12 meses, quantas pessoas estão no céu porque você foi usado para trazê-los a Jesus? ¿Cuántas personas traíste en los últimos 12 meses No a Jesús? No hace falta contestar, Reflita. solamente reflitan, Agora preste atenção. Preste atenção. prestar atención. Se não há ninguém no céu, Si no hay nadie en el no cielo, reino de Deus, en el reino de Dios, porque Deus me usou, porque Dios me usó, Jesus não está cumprindo a sua promessa. Jesús no está cumpliendo su promesa. E Ele mentiu para mim. Él mintió. É possível isso? ¿Es posible esto? Então qual é a razão? Entonces, ¿cuál es la razón? É que eu não estou, Es que- não fui a Ele. Es que yo todavía no fui hasta Él. Entende? ¿Me entendéis? Não é trabalhar mais. No es trabajar No es más, falar demasiado. más. No es hablar más. É estar mais com Ele. Es estar más con Se Él. está com Ele, Si estamos con Él, nós vamos dar fruto. vamos a dar frutos. Estão comigo? ¿Estáis conmigo? Em João, que nós vimos capítulo 15, En Juan, que hemos visto capítulo 15, eu vou só colocar algumas ideias rápidas. solo quiero poner algunas ideas Ele rápidas. diz assim: eu sou a videira, Él dijo, yo soy la vid vocês são os ramos. y vosotros sois las ramas. Permaneçam em mim. Permanezcan en mí. Você já veio a Ele para a salvação, não Tú foi? viniste hacia Él para la salvación. Permaneça com Ele Permanezcan con e Él você dará muito y tú darás muchos fruto. frutos. Esse fruto são pessoas que são levadas a Jesus. Este fruto son personas que son llevadas hacia Jesús. Muitos e muitos e muitos. Muchos y muchos y E muchos. quando eu estou com Jesus Y cuando yo estoy con Jesús e Ele cumpre a sua promessa, y Él cumple su promesa, eu vou trazer bastante pessoas a Jesus. yo voy a traer bastantes personas a Jesús. E a ideia de pescador Y la idea de pescador é que o pescador apenas não só pesca
La idea no es que el pescador solamente pesca el pescado E deixa o peixe aí na praia. y deja el pez en la playa, no. Ele limpa. Él limpia el pez, Preserva. él No preserva. caso do peixe, nós vamos usá-lo, não é isso? Y el caso del pescado vamos a usarlo. É que quando nós trazemos alguém a Jesus, Cuando traemos a alguien a nós Jesús, vamos cuidar dessa pessoa. vamos a cuidar de esta Nós persona. vamos ensinar os primeiros passos. Vamos a enseñar los primeros pasos. Vamos encaminhá-lo ao caminho de Deus. Então, Vamos a encaminarles al camino de está Dios. pegando essa ideia? ¿Está E escogiendo esta quando idea? isso acontece, Cuando esto ocurre, estou com Jesus, estoy con Jesús. eu estou dando muito fruto. Estoy dando muchos frutos. Quando eu perguntar daqui a um mês, quantas pessoas você vai dizer? Cuando 10 preguntar dentro de un pessoas mes, vieram a Jesus vas a decir, hoje porque tantas personas vinieron a Jesús. Jesus cumpriu a sua promessa. Porque Jesús cumplió su promesa. Meu trabalho Mi trabajo era estar com Ele. era estar con Él. A promessa dele Su promesa é de me fazer frutífero. es de hacerme fructífero. Fácil, não é isso? Es fácil. E quando isso acontece, Cuando esto ocurre, ainda em João capítulo 15, todavía en Juan capítulo lá 15, no último verso, en el último verso, diz assim: dice así, quando eu dou muito fruto, cuando doy muchos frutos, meu Pai mi Padre que está nos céus que está en el cielo é glorificado. es glorificado. Você gostaria de glorificar o Pai? ¿Te gustaría de glorificar al Só Padre? existe uma maneira, Solo hay una manera, dando fruto. dando frutos. Se não damos fruto, Si no damos frutos, o Pai não tem glória. el Padre no tiene gloria. Ai, ai, ai. E o versículo 8 também fala assim: El versículo 8 dice, aí sereis meu discípulo. entonces seréis mis discípulos. Entiende? ¿Me entendéis? Se não dou fruto, Si no doy frutos, o Pai não é glorificado el Padre no es glorificado. e também não. Y también no sereis damos frutos, no somos discípulos. discípulos. Entende? ¿Me entendéis? Agora vamos voltar ao Mateus, vou encerrar. Entonces, para encerrar, volvemos a Mateo Capítulo 4. capítulo 4. Quando ele falou com 4 discípulos, né? Cuando él habló con 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Pedro, Andrés, Tiago y Juan, Andrés, Os nomes são diferentes aqui sí, em espanhol. Pedro, Andrés, si no me equivoco, Santiago y Juan. Esses nomes complicados aí, né? Era muito mais fácil dizer Pedro, André, Tiago e João, né? Era mucho más fácil decir Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Quando Jesus fez o convite, venham a mim, Cuando Jesús hizo la invitación, vengan a mí, o que é que eles fizeram? ¿qué hicieron ellos? Não. Foi isso que eles disseram? Ellos no dijeron no, Deixaram tudo dejaron todo e o seguiram. y le O siguieron. que foi que eles deixaram para ¿Qué fue lo que ellos dejaron hacia atrás? Duas coisas. O que que Dos deixaram? cosas. Primeiro deixaram seus Primero dejaron barco, né? las barcas. E o barco representa o quê? ¿Qué representa la barca? Seu trabalho. Su trabajo. Depois deixaram o pai. O pai representa Después dejaron su padre, sua família. Ah, que representa la familia. Jesus, quer dizer que para eu seguir o Senhor, Señor, quizás tú quieres decir que para seguirte tenho que deixar de trabalhar, tengo que dejar de trabajar, tenho que abandonar a minha família. dejar mi familia. É isso que ele... ¿Es esto lo que quieres decir? Então o quê? Entonces, ¿qué pasa? Vamos ser honestos conosco mesmo? Vamos a ser honestos con nosotros mismos. O que é que nos impede de seguir a Jesus hoje? ¿Qué nos impide de seguir a Jesús hoy? Duas coisas. Son dos cosas. Hoje de manhã, quando eu estava a caminho da igreja, Hoy por la mañana, cuando estaba de camino Recibí una para la iglesia, mensaje de texto. recibí un mensaje de texto. I'm sorry, pastor, Lo siento, pastor. não vou poder estar em um serviço, no culto de hoje. No podré estar en los servicios Porque de hoy. tenho trabalhado tanto Porque tengo trabajado demasiado que meu corpo não está aguentando mais. que mi cuerpo ya no está aguantando más. Então eu vou descansar. Entonces voy a Para que descansar amanhã, segunda-feira, para que comece a mañana trabalhar pueda outra vez. trabajar otra vez. O que é que eu estou fazendo quando faço assim? ¿Qué estoy haciendo cuando hago esto? Não posso. E trabalho, né? Mas por que está trabalhando? ¿Pero por qué está trabajando? Porque tenho uma esposa Porque hay una esposa e tenho filhos para sustentar. y hay hijos para Se sostener. eu não trabalhar, Si yo no trabajo, a minha esposa se molesta comigo mi esposa se queda enfadada conmigo e meus filhos vão passar fome. y mis hijos pasarán hambre. Então eu pergunto: Entonces yo pregunto, Deus não pode cuidar dos seus filhos e da sua esposa? ¿Dios no puede cuidar de tus hijos y de tu esposa? Você me entende o que eu quero falar? ¿Entendéis lo que quiero decir? Então o trabalho não é para nós deixarmos de trabalhar. Entonces el trabajo no es, Jesús está queriendo que tenemos que dejar de trabajar, Não fique chateado comigo, pero no quede enfadado conmigo, triste porque eu conmigo, não escrevi isso. porque yo no he escrito Não me esto. olhe assim furioso. No me miráis así enfadados, furiosos, Mas se seu trabalho está impedindo você pero si tu trabajo te está impidiendo de seguir a Jesus, de seguir a Jesús, não fique zangado comigo. no te enfades conmigo, Liga com ele, enfádate con Él, porque isso não. Se isso acontecer, porque Él dijo, si esto ocurre, você não vai estar com ele tú no estarás con Él e você não vai dar fruto. y tú no darás Se você não fruto. está dando fruto, Si no estás dando é fruto, porque não está com ele. es porque no estás Se con não Él. está com ele, Si no estás con Él, o Pai é glorificado.
não é glorificado. Si no estás con Él, el Padre no es Ficou glorificado. claro? E o outro, a família. Y el otro es la Será familia. que Deus quer que eu desista da minha família? ¿Crees que Dios quiere que yo deje mi familia? Por No. vezes a família é o primeiro campo missionário que eu preciso cuidar. A veces la familia es el primer campo misionero que yo necesito cuidar. Mas Jesus mesmo disse, Pero Jesús dijo, se você não me amar mais, si tú no me amas más que pai, mãe, filho e filha, que padre, madre, hijo, hija, você não é digno de ser meu discípulo. tú no eres digno de ser mi discípulo. Falou duro, né? Él dijo muy duro, Porque muitas vezes o trabalho e família porque a veces, não permitem que sejamos com Jesus. muchas veces trabajo y familia no son compatibles que estemos con Jesús. Essa semana eu estava falando com alguém sobre isso. Esta semana estaba hablando con alguien sobre esto, Fiquei muito tocado, me quedé como muy tocado, porque aquela pessoa se quebrantou. porque esta persona se quebrantó. Falou, pastor, eu tenho saudade Esta persona me dijo, pastor, dos tempos que eu investia tempo orando ao Senhor pastor, echo de menos los tiempos que yo invertía mi tiempo al Señor e lendo sua palavra. y leyendo su palabra. Mas hoje trabalho todo o tempo. Pero hoy trabajo demasiado. Chego em casa demasiadamente cansado Llego a casa demasiado cansado e não tenho tempo para nada. y no tengo tiempo para nada. Ele entendia Él entendía que não estava dando fruto. que no estaba dando fruto. Se eu não estou dando fruto, Si no estoy dando não fruto, estou com Jesus. no estoy con O Jesús. Pai não é glorificado. El Padre no es Eu não glorificado serei discípulo. y yo no seré discípulo. Eu conheço vocês todos. Yo conozco a vosotros Eu todos. sei que a vida de vocês é muito dura. Yo sé que vuestra vida es muy dura. Se preocupa com o aluguel, Si preocupáis con el alquiler, se preocupa com as dívidas, con las deudas, com a mesa, con la mesa, com os filhos. con los hijos. Mas eu gostaria que você Pero me gustaría que tú ouvisse esse convite hoje. oyera esta invitación hoy. Venha a mim, disse Jesus. Vengan a mí, dijo Jesús, Porque se você vier nele, porque si tú vas hacia Él, ele vai fazer de você Él te hará pescador un pescador de homens. de hombres. Hoje é dia 12, né? De agosto de... Hoy es 12 de agosto de 2018. Vamos fazer uma experiência? Vamos a hacer una Eu experiencia. voltarei para falar com vocês em um mês Volveré a hablaros dentro de un mes sobre esse mesmo assunto. sobre este mismo tema. Todas as quintas-feiras nós estamos falando sobre este assunto. Todos los jueves vamos a hablar sobre este tema. Estamos orando, Estaremos orando, mas nossos horários e calendários precisam ser mudados. pero nuestros horarios y calendarios necesitan ser cambiados. Nós precisamos ter tempo para Jesus, Necesitamos tener tiempo para Jesús, individualmente individualmente e como corpo de Cristo. y colectivo. Não há outro jeito. No hay otra manera. Eu mandei convite para vocês por text message. Yo os envié una invitación a través de text Eu messenger vi que eu falei assim, você mais uno. y yo os dije, usted y uno más uno. Em um mês, En un mes, você mais um. tú y más uno. O que precisa acontecer? ¿Qué necesita ocurrir? Ir a Jesus. Ir a Jesús. Jesus vai lhe dizer quem, Jesús te va a decir quién, como, cómo quando. y cuándo. E em um mês, quando eu voltar Y aqui, en un mes, cuando vuelva aquí, a cada lugar que está aqui vazio, en cada silla que esté vai vacía, ter mais uma pessoa, habrá una persona, não na igreja, no en la iglesia, mas no reino de Deus, pero en el reino de Dios, por causa de você. por causa de ti. Tudo bem? Não fiquem zangados comigo. No te quedes enfadado Não conmigo. estou chateado com ninguém. No estoy enfadado con Mas nadie. isso tem me desafiado muito. Pero esto me tiene desafiado E eu quero que muchísimo. Jesus possa me encontrar Y quiero que Jesús pueda encontrarme dando fruto, dando frutos, muito fruto, muchos frutos, para que o Pai seja glorificado. para que el Padre sea glorificado. Amém? Amén. Pai querido, Padre querido, muito obrigado muchas gracias pela sua palavra. por tu palabra. Obrigado pelo convite. Gracias por la invitación. Eu digo sim. Yo digo sí Eu venho ao Senhor. y vengo hacia ti. E agora eu vou esperar a sua promessa Y ahora voy a esperar tu promesa ser cumprida em minha vida. cumplirse en mi vida. Como o Senhor prometeu. Como prometiste, Faze-me um pescador de homens. haz de mí un pescador de hombres, Para que o Pai seja glorificado. para que el Padre sea glorificado. E todos vejam Y todos puedan ver que eu sou o seu discípulo. que yo soy tu discípulo. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén.